nas profundezas do majestoso Grand Canyon, onde o tempo parece tecer uma narrativa própria em cada camada de rocha. A vida selvagem próspera em um espetáculo de coragem e resiliência. Entre as sombras das rochas milenares, aves de rapina dominam os céus. O condor californiano, com sua envergadura imponente e voos estratégicos, patrulha as alturas, enquanto a águia pescadora executa mergulhos precisos em busca de peixes nas águas cristalinas dos riachos. No solo árido, a luta pela sobrevivência é igualmente intensa. Texugos cavam incansavelmente a terra, criando refúgios seguros, enquanto cães da pradaria observam com agilidade surpreendente para escapar de predadores astutos. Bisões, verdadeiros titãs das planícies, fazem a terra vibrar sob o peso de seus passos poderosos. Nas sombras da noite, pumas se movem como fantasmas silenciosos. Permita-se ser transportado para esse cenário de beleza selvagem e mistérios ancestrais. Sinta a força indomável dos ventos que ecoam pelas fendas profundas. A serenidade de um manto de neve que cobre o desfiladeiro nos meses mais frios. E a persistência incansável dos rios que esculpem as rochas desde tempos imemoriais. Ouça a melodia da natureza, composta pelo farfalhar das folhas e pelo rugido das águas que caem em cascatas cristalinas. Se essa jornada tocou você e despertou sua curiosidade pelo mundo natural, curta o vídeo, inscreva-se no canal para explorar outras maravilhas do planeta e compartilhe com amigos que, como você, se encantam com os segredos da vida selvagem. Venha, mergulhe neste espetáculo de grandeza e deixe-se envolver pelas histórias que o Grand Canyon tem a contar. A aventura está apenas começando. Este cânion é uma verdadeira fenda na terra. Um abismo tão colossal que desafia a compreensão humana e inspira reverência. Suas paredes rochosas exibem uma gama de cores que parece transcender a paleta da imaginação, formando uma arquitetura natural que supera qualquer explicação científica ou artística. O Grand Canyon é, em essência, um livro aberto da história geológica da Terra, onde cada extrato revela uma página que remonta até 1,8 bilhão de anos. Um testemunho impressionante das forças que moldaram nosso planeta. Mas o Grand Canyon não é apenas um relicário do passado. Ele é um palco vibrante onde a vida persiste em meio a desafios incessantes. É aqui que a natureza cria novas batalhas e onde os antigos ciclos da existência encontram constante renovação. Atravesse suas trilhas sinuosas e imponentes, e você sentirá o peso do tempo e a força indomável da paisagem. Navegar por esse labirinto colossal exige não apenas cautela, mas uma coragem admirável. O Canyon recompensa os audazes com vistas de tirar o fôlego, mas também põe à prova até os mais experientes exploradores. Poucos lugares na Terra são capazes de inspirar tamanha humildade quanto o Parque Nacional do Grand Canyon. Por volta da década de 1860, quando a América já havia sido mapeada de costa a costa, o coração do continente ainda guardava essa imensidão misteriosa e intocada. Conhecido pelos povos indígenas Paiute ou Montanha Deitada, o Canyon e seu rio eram sagrados, simbolizando tanto a fonte da vida quanto um desafio mortal para aqueles que ousavam desafiá-lo.
Hoje reconhecido como uma das 7 maravilhas naturais do mundo, o Grand Canyon continua a desafiar nossa imaginação, testando os limites de nossa percepção e compreensão. Entre os habitantes que prosperam nessa paisagem adversa, os carneiros selvagens se destacam como símbolos de resistência e adaptabilidade. Essas majestosas criaturas, perfeitamente adaptadas às altitudes e à inacessibilidade do cânion, escaparam das pressões da expansão humana e das doenças trazidas pelo gado. Ainda assim, até mesmo eles enfrentam desafios constantes. Durante a temporada de acasalamento, os machos travam combates ritualísticos impressionantes, usando seus poderosos chifres, que podem pesar até 13 quilos, para estabelecer dominância. Esses duelos, que ressoam como trovões pelo desfiladeiro, podem durar até 24 horas e demonstram a resistência física e a determinação desses animais notáveis. O Grand Canyon é, portanto, mais do que um monumento à geologia. É um cenário dinâmico de luta, adaptação e sobrevivência. Uma prova de que a força da natureza e a resiliência da vida estão intrinsecamente conectadas. Ao contemplar suas profundezas, somos lembrados de nossa pequenez diante do imenso teatro da existência. Após esses embates exaustivos, os carneiros selvagens escalam as íngremes margens do Grand Canyon, onde um predador furtivo e implacável os observa das sombras, a onça parda. Conhecida por uma variedade de nomes, como puma, leão da montanha e até fantasma das montanhas, essa criatura enigmática é um dos maiores símbolos de força e adaptabilidade das Américas, ocupando o posto de 4º maior felino do mundo. Raramente vista durante o dia, a onça parda move-se como uma sombra ao longo das bordas do cânion, em um silêncio quase sobrenatural, reforçando sua reputação de predador misterioso e difícil de avistar. O Grand Canyon, com sua vastidão incomparável, é também um reino de números impressionantes que desafiam a compreensão. Sua profundidade média de cerca de 1 milha, 1.600 metros, revela uma dimensão vertiginosa, enquanto a largura varia dramaticamente. No ponto mais estreito, são apenas 600 pés, 183 metros. Mas no mais largo, a distância entre a remota borda norte e a movimentada borda sul chega a impressionantes 18 milhas, 29 quilômetros. Anualmente, aproximadamente 5 milhões de visitantes percorrem o Parque Nacional do Grand Canyon. Mas a maior parte se limita aos mirantes panorâmicos no topo. Daquelas alturas, o Rio Colorado parece um fio de água serpenteando pelo desfiladeiro, mal refletindo a força colossal que o esculpiu. Por muito tempo, acreditava-se que o Rio Colorado sozinho havia talhado o cânion. No entanto, pesquisas modernas sugerem uma história mais complexa. O rio desempenhou o papel final em um processo que envolveu a junção de várias fendas pré-existentes, criando, ao longo de 5 milhões de anos, o impressionante desfiladeiro que conhecemos hoje. Com quase 300 milhas, 483 quilômetros, de extensão, o Grand Canyon continua a gerar debates entre geólogos, que investigam com fascínio as forças tectônicas, erosivas e hidrográficas que moldaram esse monumento natural. Quando o sol desaparece no horizonte e o Grand Canyon é envolto em escuridão, o clima árido do deserto muda rapidamente,
e as temperaturas despencam, criando um ambiente noturno implacável. O Grand Canyon é, portanto, mais do que uma maravilha geológica. Ele é um testemunho da interação contínua entre tempo, natureza e vida, onde cada criatura desempenha seu papel em um espetáculo eterno de sobrevivência e adaptação. Quando o sol desponta no horizonte, a borda sul do Grand Canyon, pontilhada por densos pinheiros, desperta em um espetáculo de vida. Entre os majestosos pinheiros vivos, um tronco morto se destaca de forma singular. À primeira vista, parece apenas uma árvore sem vida, mas esconde um segredo fascinante. Ele é o banco central do pica-pau de bolotas, um cofre natural engenhosamente projetado. Cada pequeno furo no tronco abriga uma bolota armazenada com precisão quase cirúrgica. Esses buracos, meticulosamente esculpidos, são ajustados para segurar as bolotas de forma segura, protegendo-as contra os caprichos do tempo e os olhares atentos de intrusos famintos. A defesa desse valioso estoque é uma operação comunitária. Machos, fêmeas, prole e até parentes distantes unem esforços para manter o banco protegido. Constantemente vigilantes, os pica-paus montam guarda, prontos para responder a qualquer ameaça. Deslizando para o lado inferior dos galhos para evitar ataques. Nesta manhã, o alerta é falso. Apenas um corvo curioso e brincalhão investigando o ambiente. No entanto, a ameaça real espreita no chão. Esquilos astutos, sempre de olho nas bolotas, esperam pacientemente por uma chance de roubar a fortuna. Para eles, cada bolota é um banquete em potencial, mas a tarefa exige velocidade e audácia. Enquanto o pequeno drama entre pica-paus e esquilos se desenrola, o sol continua sua ascensão, banhando o vasto planalto do Colorado em tons dourados. Este planalto, cortado pela magnificência do Grand Canyon, é um cenário de contrastes e desafios. Muitos dos animais que habitam essa região nunca verão o outro lado do cânion. Para eles, a imensa fenda é um limite intransponível. Apenas os que possuem asas têm o privilégio de atravessar para outra margem. À medida que o calor do sol aquece as escarpas de rocha vermelha, correntes de ar quente começam a se formar, carregando consigo um dos habitantes mais impressionantes e raros do Grand Canyon, o condor da Califórnia. Com uma envergadura de quase 3 metros, essa ave magnífica é a maior das Américas e simboliza uma das histórias de conservação mais extraordinárias da história moderna. Na década de 1980, o condor estava à beira da extinção. Em 1982, restavam apenas 22 indivíduos na natureza, levando biólogos a tomarem uma decisão sem precedentes: capturar todos os sobreviventes e iniciar um rigoroso programa de reprodução em cativeiro. O esforço foi árduo, mas, após uma década de trabalho incessante, os primeiros condores começaram a ser reintroduzidos em 1992. Pela primeira vez em quase 70 anos, essas aves majestosas sobrevoaram o cânion novamente. Hoje, mais de 70 condores da Califórnia podem ser vistos cruzando os céus do Grand Canyon e seus arredores. Eles são monitorados de perto, cada um numerado e cuidadosamente estudado, representando um triunfo da colaboração entre ciência, perseverança e humanidade.
A visão de um condor deslizando pelas correntes de ar quente, com suas asas imponentes abertas contra o céu azul, não é apenas um espetáculo visual, mas um lembrete do que é possível alcançar quando a determinação humana é direcionada para preservar a vida em todas as suas formas. O lado norte do Grand Canyon apresenta uma paisagem que parece pertencer a outro mundo. Aqui, as vastas pradarias enganam os desavisados, lembrando as extensões abertas das grandes planícies. Ao longe, os rugidos dos bisões ecoam pelo ar. Mas esses majestosos herbívoros guardam uma história curiosa. Apesar de sua imponência, eles não são inteiramente nativos desta região. Nem tampouco representam o bisão clássico. No início do século XX, uma pequena população de bisões estava à beira da extinção nas planícies americanas. Foi então que um empresário visionário decidiu trazer um rebanho para o Arizona e cruzá-lo com gado doméstico, criando uma nova raça híbrida, resistente e adaptável. Com o tempo, esses híbridos prosperaram, se espalhando por territórios cada vez maiores até alcançarem o Parque Nacional do Grand Canyon no final da década de 1990. Hoje, centenas desses animais percorrem a borda norte do cânion. Uma presença que, embora fascinante, levanta preocupações ecológicas. Os bisões híbridos estão causando danos significativos às pradarias ancestrais da região, compactando o solo, afetando o crescimento de plantas nativas e perturbando o delicado equilíbrio do ecossistema. Para os administradores do parque, encontrar uma solução que proteja tanto a fauna quanto a flora local tornou-se um desafio urgente. Explorar o Grand Canyon, especialmente as áreas mais remotas, é mergulhar em uma experiência verdadeiramente selvagem, repleta de desafios e surpresas. As corredeiras do Rio Colorado, traiçoeiras e poderosas, já custaram inúmeras vidas. E o calor abrasador das rochas pode ser implacável, especialmente nos meses de verão. É nesse cenário extremo que a natureza revela sua impressionante resiliência. No céu, a águia pesqueira, mestre da caça, sobrevoa as águas turvas do rio com olhos incrivelmente afiados, capazes de localizar até o menor dos peixes escondidos. Com uma envergadura que pode chegar a 1,8 metros e garras projetadas para capturar e segurar presas escorregadias, ela é um exemplo de adaptação perfeita, presente em quase todos os continentes, exceto na Antártida. Essa águia é tão eficiente em sua caça que seu sucesso raramente encontra rival na natureza. No entanto, mesmo a águia pesqueira enfrenta desafios inesperados. Seu antagonista mais astuto é o corvo, uma ave menor, mas que compensa sua falta de força com inteligência e oportunismo. Corvos são mestres do roubo e da provocação. Eles observam pacientemente enquanto a águia realiza o trabalho pesado de capturar sua presa. O Grand Canyon, com sua grandiosidade estonteante, tem sido um ponto de passagem e morada para seres humanos ao longo de milênios. Evidências arqueológicas indicam que os primeiros povos chegaram à região há pelo menos 10 mil anos, deixando rastros de sua existência em forma de ferramentas, artefatos e gravuras rupestres. Esses vestígios revelam uma conexão ancestral com o cânion, que serviu tanto como um desafio quanto como uma fonte generosa de recursos.
Cerca de 1000 anos atrás, os índios Pueblo ancestrais deram um passo além, fixaram-se permanentemente na área. Esses povos engenhosos cultivavam milho e outras culturas essenciais para sua sobrevivência, transformando as bordas áridas do cânion em terras férteis. Para proteger suas colheitas dos animais selvagens, eles construíram celeiros elevados incrustados nos penhascos, feitos para resistir ao tempo e aos predadores. Embora tenham deixado a região como residência fixa após aproximadamente 250 anos, continuaram a retornar ao cânion. Esses retornos eram marcados por negociações, coleta de recursos naturais e a realização de cerimônias espirituais que mantinham viva sua ligação cultural com o lugar. Além da presença humana, o cânion também abriga uma impressionante diversidade de fauna, incluindo os castores que habitam o Rio Colorado. Diferentemente de seus congêneres em outros rios, esses castores não constroem represas, dadas as águas turbulentas e velozes do Colorado. Em vez disso, eles adaptaram seu comportamento, escavando margens mais tranquilas e construindo tocas seguras nos riachos serenos que serpenteiam pela região. Essa adaptação é um testemunho da resiliência das espécies que chamam o Grand Canyon de lar. Outro espetáculo natural de tirar o fôlego ocorre na junção do Rio Colorado com seu principal tributário, o Pequeno Colorado. Este afluente despeja suas águas de um azul turquesa vibrante no leito avermelhado do Colorado, criando um contraste visual único. Este encontro de cores é especialmente marcante no verão, quando o calor árido da região é interrompido pelas monções. As tempestades sazonais, típicas do Arizona, apagam a luz dourada refletida nas paredes do cânion, substituindo-a por trovões retumbantes e chuvas torrenciais. Durante essas monções, em poucas horas podem cair até 7,6 centímetros de chuva, gerando enchentes repentinas que transformam os estreitos desfiladeiros em armadilhas mortais. Embora as tempestades apresentem riscos graves para os humanos, deslizamentos de terra e quedas de rocha sendo algumas das ameaças mais comuns, os castores enfrentam essas condições adversas com uma calma impressionante, navegando habilmente pelas águas revoltas. Quando as chuvas cessam e os céus se limpam, o cânion retorna à sua tranquilidade, e a luz dourada do sol matutino pinta novamente as escarpas em tons quentes e radiantes. Enquanto isso, um texugo, silencioso mas determinado, parece ter localizado sua próxima presa. Um cão da pradaria, que, cercado, observa a cena com apreensão. Seus olhos acompanham cada movimento do predador, enquanto seus filhotes, escondidos em uma toca próxima, aguardam em silêncio, atentos. Normalmente, os cães da pradaria contam com várias rotas de fuga,
fruto de sua habilidade em escavar complexas redes subterrâneas. No entanto, o texugo, com suas poderosas garras de escavador, é capaz de bloquear as saídas uma a uma, mostrando por que é considerado um predador implacável. Essa interação, ainda que cruel, desempenha um papel essencial no equilíbrio ecológico do Grand Canyon. Ao predar roedores, os texugos ajudam a evitar que populações cresçam descontroladamente, preservando a saúde das pradarias e o delicado equilíbrio entre as espécies da região. Com o fim do verão, o lado norte do cânion transforma-se em um palco vibrante de sons e movimentos. É a época do cio dos bisões, e os intensos bufidos e estalos de chifres ecoam pelas vastas planícies. Os machos mais jovens participam de brincadeiras e disputas simbólicas, onde empurrões e cabeçadas simulam combates reais. Essas interações são mais do que simples brincadeiras. Elas ensinam aos jovens as técnicas de luta e resistência que um dia precisarão dominar. Enquanto isso, os machos mais velhos, experientes e seguros de sua força, observam de longe. Entre eles, um grande touro permanece impassível, ciente de que logo será desafiado. Ele sabe que não precisa provar sua superioridade naquele momento, aguardando com paciência o embate que inevitavelmente virá. À medida que o verão dá lugar ao outono, o Grand Canyon assume uma atmosfera ainda mais mística. Neblinas densas pairam sobre as profundezas do desfiladeiro durante as manhãs, enquanto o frio começa a marcar presença. Aproveitando os meses de fartura, os servos mula exibem confiança e vigor. Seus filhotes agora mais robustos e bem adaptados. Essa nova vitalidade não passa despercebida pelos coiotes, os maiores predadores da região. No entanto, a dinâmica entre caçador e caça está em constante mudança. Alimentados e preparados para o inverno, os servos mula emitem sinais claros de alerta com seus movimentos ágeis e postura altiva. Estamos prontos. Pense bem antes de nos desafiar. O delicado equilíbrio ecológico do Grand Canyon ajusta-se novamente, com cada espécie desempenhando seu papel nessa complexa dança da natureza. Com a chegada do inverno, o cânion se transforma em um espetáculo de contrastes. Enquanto o frio se intensifica, as neblinas trazidas do Pacífico transformam-se gradualmente em densas nevascas. O lado sul do cânion cobre-se de um manto branco, enquanto as tempestades de neve, ocasionalmente, alcançam também a face norte. O Grand Canyon adquire uma nova majestade sob o inverno, com suas escarpas adornadas por cristais de gelo e silhuetas suavizadas pela neve.
Porém, mesmo diante dessa transformação dramática, há uma criatura que permanece inabalável: o corvo. Este mestre da adaptabilidade, com seu olhar astuto e comportamento travesso, parece encontrar humor e oportunidade em todas as situações. Nem mesmo a grandiosidade do maior desfiladeiro do mundo o impressiona. Para o corvo, o cânion não é apenas um habitat. É seu domínio, um palco onde ele exerce sua astúcia com destreza inigualável. Com suas travessuras e inteligência, ele desafia as estações, os predadores e a própria imensidão, como se fosse, de fato, o verdadeiro senhor do Grand Canyon. E assim, nossa jornada pelo coração indomado do Grand Canyon chega ao fim. Deixando em nossas memórias o eco das paisagens ancestrais e o fascínio pela força bruta da natureza. Entre as sombras que dançam nas rochas e os raios dourados que rompem o horizonte, o cânion revela sua alma selvagem, onde cada sopro de vento carrega histórias tão antigas quanto as camadas de pedra que moldam este gigantesco abismo. O silêncio é tão presente quanto o farfalhar do vento, criando uma sinfonia única que celebra a vida em sua forma mais intocada e autêntica. Águias majestosamente alçam voo, condores deslizam nas correntes de ar. Pumas observam atentamente sob a sombra das árvores e bisões seguem seu caminho com a imponência de séculos. Cada criatura conta uma história própria, inscrita nas rochas, nas margens dos rios e nas trilhas invisíveis que cortam essa vastidão. Este parque nacional é mais do que um espaço de beleza. É um lugar de mistério, reverência e um testemunho vivo do poder transformador da natureza. À medida que o sol se põe, pintando o vale com tons de dourado e laranja, uma verdade silenciosa se revela. Neste imenso teatro de paisagens milenares e céu sem fim, somos apenas viajantes temporários, tocados pela imensidão e pela beleza que nos cerca. Aqui, a Terra nos lembra da nossa pequenez e da necessidade urgente de respeitá-la. Que essa experiência nos inspire a cultivar um profundo respeito e admiração pela natureza, e um desejo sincero de proteger essa herança bruta, pura e ainda intacta. Se você se encantou com a grandiosidade deste espetáculo da natureza, não deixe de mostrar seu apoio. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa experiência com outros exploradores. Juntos, podemos continuar desvendando os mistérios do mundo, celebrando a vida em suas formas mais surpreendentes e preservando cada canto esquecido, mas indispensável, deste planeta extraordinário. Até nossa próxima jornada, onde novos horizontes e histórias aguardam para serem descobertos.